Boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de felicitar o grupo de interesse em fisioterapia musculoesquelética pela escolha do tema, que, como a professora Cristina e o Diogo já frisaram, é de extrema relevância para os fisioterapeutas. E agradecer o convite para estar aqui hoje. É sempre uma grande honra poder partilhar, quer com a mesa, quer com todos vocês que estão aí desse lado, um bocadinho daquilo que vamos fazendo. Eu falo um bocadinho baixo, só garantir que toda a gente me consegue ouvir. Sim? Ok. Se não, tenho as mãos no ar e eu vou tentar falar um bocadinho mais alto. Ora bem, não venho falar de exercício, propriamente dito, ou pelo menos não diretamente. Venho falar de uma estratégia que pode promover, de facto, a adesão dos nossos utentes ao exercício, que é a educação em neurociência da dor. Para contextualizar isto e, sobretudo, para contextualizar a educação em neurociência da dor e quão relevante ela pode ser numa intervenção virada para o exercício, vou ter que falar um bocadinho de dor crónica, vou ter que falar das barreiras na adesão ao exercício, depois falar da educação em neurociência e depois falar um bocadinho daquilo que a nossa experiência e a investigação científica mostram poder ser a vantagem de incluir num plano de intervenção com exercício a educação em neurociência da dor. Ora bem, vou começar por dizer que quando nós olhamos para a dor crónica temos que pensar de uma forma um bocadinho diferente daquela que até aqui tem sido a maneira como nós temos olhado para a dor crónica. E daí este meu slide dizer dor crónica, mudança de paradigma. Por norma, nós tendemos a pensar na dor crónica como qualquer coisa que está menos bem nos tecidos, e esta qualquer coisa que está menos bem nos tecidos ativa o sistema nociceptivo, o sistema de alerta, e por conseguinte, quando esta informação chega ao cérebro, o doente interpreta como sendo dor. E esta é uma visão da periferia para o centro, de baixo para cima, e que na dor crónica a evidência mostra cada vez mais que se calhar não será tanto assim, que se calhar temos que olhar para a dor crónica como algo que tem muito mais a ver com o sistema nervoso, com o processamento da informação nociceptiva e não necessariamente com o estado periférico dos tecidos. E, portanto, temos que ter uma abordagem mais top-down em vez de bottom-up. A dor crónica é um processo, é o resultado da interpretação que o cérebro faz do quanto o nosso corpo pode correr um determinado risco ou estar em perigo. É uma percepção do nosso sistema nervoso. E esta percepção do nosso sistema nervoso nem sempre está correta. Todos nós já passamos pela experiência, a famosa experiência do comboio, em que nós estamos sentados na espera que o nosso comboio arranque e, entretanto, o comboio do lado arranca e parece que nós estamos em andamento. É uma percepção tal como a dor e é uma percepção produzida pelo sistema nervoso central. Alguns de vocês, quando olham para a imagem que está ali projetada, provavelmente têm a noção de que a imagem está em movimento, mas é uma imagem estática. Portanto, o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central, nem sempre é muito exato e muito correto na percepção do risco que os nossos tecidos podem correr. Ou seja, o nosso cérebro também se engana. E se ele se engana em coisas desta natureza, pode também enganar-se em relação à dor crónica. A dor crónica é uma doença. A dor crónica não é um sintoma. E isto está também em linha com aquela mudança de paradigma que eu falava há bocadinho. Quando nós olhamos para a dor como um sintoma, tratamos os tecidos, tratamos a doença. Quando nós olhamos para a dor crónica como uma doença, então escolhemos estratégias direcionadas para a dor e não para a patologia em si. A dor crónica ou a informação nociceptiva, que quando nós batemos em qualquer coisa, isto se transforma em dor, essa informação percorre o nosso sistema nervoso periférico e o nosso sistema nervoso central até à percepção de dor. E esta transmissão da informação nociceptiva muda a estrutura e a função do nosso sistema nervoso. Ela não é inócua. Um sistema nervoso de um doente com dor crónica tem uma estrutura e uma função que são muito diferentes
da estrutura e da função do sistema nervoso de um doente que não tem dor, na maneira como processa aquela informação. Associados à dor crónica, nós temos quadros de alterações, quer morfológicas, quer funcionais, que quando na periferia chamamos de sensibilização periférica, ou dão origem a quadros de sensibilização periférica, e quando ocorrem no sistema nervoso central, dão origem, grosso modo, a quadros de sensibilização central. O que é que isto quer dizer? Sensibilização quer dizer que é preciso menor quantidade de estímulo. Menor quantidade de informação passa a ser percebida como podendo ser dor, como potencialmente perigosa. Portanto, aquilo que numa situação normal não era percebido como dor, pode passar a ser percebido como sendo dor. Estes são também doentes que têm crenças sobre a própria dor muitas vezes erradas, muitas vezes desajustadas. São doentes que, por norma, têm associados sintomas depressivos e, por norma, um doente com dor crónica não tem dor apenas no local. Um doente com dor crónica tem dor em vários sítios. E quando nós definimos um plano de intervenção para estes doentes, temos que considerar todas estas coisas. Porque um doente com sintomas depressivos não vai aderir a uma intervenção com base no exercício da mesma forma que um doente que não tem sintomas depressivos. A dor crónica, ou melhor, a dor é muito diferente da nocicepção. A ativação dos nociceptores à periferia pode ou não resultar em dor. Pode haver ativação dos nociceptores e não haver dor, ou haver dor e não haver ativação dos nociceptores. E depois de ativadas as vias nociceptivas, a percepção que o utente tem daquela informação depende de muita coisa. Se vocês olharem para aquela cebola que ele tem, no centro tem a dor, à volta tem as crenças do utente. Aquilo que o utente acredita, esta é uma dor grave, que esta é uma dor que representa que eu muito provavelmente tenho um problema grave, ou não, esta é uma dor ligeira e muito provavelmente amanhã eu estarei melhor sem fazer grande coisa. E isto vai mudar a maneira como o utente vai olhar para aquela dor, a atenção que lhe vai dar. E a atenção vai transformar a dor também ao longo dos tempos. Há um bocadinho o Bernardo falava na CIF, não é? Nós sabemos que a CIF olha não só para o utente, mas para a pessoa num contexto. A pessoa com dor tem um contexto. Tem a família, tem os amigos, e este contexto à volta dela também pode facilitar ou dificultar a maneira como a pessoa olha para a dor e tudo aquilo que a pessoa faz no que a dor diz respeito, incluindo a adesão ao exercício. Então, antes de mudarmos comportamentos, temos que mudar maneiras de pensar, maneiras de ver as coisas, porque só se eu perceber a razão pela qual eu posso fazer as coisas, eu vou aderir com mais facilidade. Ou seja, temos que reconceptualizar a dor. E agora eu perguntava-vos, um doente com osteoartrose do joelho que chega até vós a achar que tem dor no joelho porque a cartilagem está gasta, permitam a expressão, porque alguém disse que, de facto, devido a todos os esforços que ele fez quando era mais novo, devido ao trabalho que tem, aquela cartilagem gastou-se, certo? E é por causa disso que ele tem dor. Vai aderir ao exercício que vocês lhe vão mandar fazer? Tenho dúvidas. Um doente que tem uma radiculopatia cervical e acha que aquela radiculopatia se deve a um osteófito ou se deve a um conflito de espaço no buraco de conjugação e cada vez que ele inclina a cabeça está a comprimir a estrutura nervosa, vai aderir ao exercício? Tenho dúvidas. E vocês concordarão comigo se pensarem um bocadinho nos vossos doentes. Então este doente, estes pensamentos estão errados e nós precisamos de começar aqui a trabalhar esta maneira de ver a dor para depois conseguir a adesão do utente à intervenção. E agora falar um bocadinho das barreiras ao exercício para tentarmos fazer sentido de tudo isto. Todos nós sabemos que o exercício é a intervenção deste século. Faz bem a quase tudo, ou a tudo praticamente, sobretudo se for com conta e moderação, não é? Na devida moderação. Todos nós sabemos que na dor crónica o exercício é a intervenção por excelência, não sozinha, mas é de facto a intervenção por excelência. Mas quando nós olhamos para a investigação, vemos que
Embora de uma forma geral os estudos nos mostrem sim o exercício funciona, também dizem que o impacto, o efeito, o tamanho do efeito em termos estatísticos, que na verdade significa o impacto que aquele exercício tem no dia-a-dia das pessoas, não é tão grande quanto seria desejável para nós, que tratamos os doentes com dor, e em particular para os doentes com dor. Há várias explicações. Uma delas é potencialmente a pouca adesão dos utentes ao exercício. Todos nós já passámos pela experiência de que quando recomendamos aos nossos utentes que façam exercício, muitas vezes eles tendem a não o fazer. Uma das coisas que acontece nos doentes com dor crónica e uma das principais barreiras é o aumento da dor. Se eu digo a um utente para fazer exercício e ele fica com mais dor, ele vai achar que está pior. Não é verdade, mas é provavelmente a interpretação dele. E uma das coisas que acontece nos doentes com dor crónica é que eles respondem com hiperalgesia, com o aumento da dor, que pode, por exemplo, ser devido, entre outras coisas, a um mau funcionamento do sistema de inibição endógeno da dor. Ou seja, são doentes que produzem menos Benrows do que aquilo que seria desejável. Outros fatores. Vamos centrar-nos que estão no slide da Bolt, porque são aqueles onde a educação e a neurociência da dor parece ter um efeito. A baixa autoeficácia, sentimento de que eu não sou capaz de fazer isto. A catastrofização, estar sempre a pensar em qualquer coisa, a ansiedade perante o exercício, o ter medo do movimento. Eu tenho medo de ficar pior, porque eu tenho mais dor quando tento fazer. E a falta de informação. Mas porquê é que eu tenho que fazer isto se a minha cartilagem está gasta? Se eu sinto mais dor? Falta aqui qualquer coisa na mensagem que nós passamos ao nosso utente, e a educação e a neurociência da dor dá-nos essa qualquer coisa que está em falta. A educação e a neurociência da dor é literalmente explicar aos doentes porque é que eles têm dor e porque é que é possível ter dor na ausência de lesão tecidular. E falamos de coisas estranhas, de sinapses e de vias ascendentes e de neurónios e de tudo isto. Obviamente que de uma forma que o doente entenda e dependendo das características do doente, até falamos em potenciais de ação ou transformamos os potenciais de ação noutra coisa qualquer que diga faça sentido para aquele utente em particular. E uma das coisas que faz parte deste programa de educação é a importância do exercício. Porquê que é importante fazer exercício na dor crónica? Qual é o objetivo de tudo isto? Ao promovermos o conhecimento do utente sobre a dor, ao fazer com que o utente perceba que a dor não é sinónimo de lesão, a dor deixa de ser uma ameaça tão grande e o utente passa a sentir que talvez ele tenha a capacidade de ser ele a gerir a dor. Porque ele percebe porque é que a dor aparece em determinadas circunstâncias e porque é que ele pode ter dor e porque é que os raios-x estão todos bem e as ressonâncias também estão todas bem, mas ele continua a ter dor. Contudo, há alguns requisitos que são fundamentais para se fazer educação em neurociência da dor. E o primeiro é a dor é aquilo que o doente diz. Se o doente diz que tem dor, então nós acreditamos que o doente tem dor. A dor é real, independentemente dos exames que possam ou não consubstanciar aquilo que o utente sente. A outra coisa é que nós, fisioterapeutas, precisamos saber de fisiopatologia da dor crónica, porque não podemos explicar uma coisa que não sabemos. E os doentes acreditam e às vezes fazem perguntas difíceis. A outra coisa é a nossa avaliação. Podemos e devemos continuar a fazer aquela avaliação tradicional com base no exame físico. Ela é extremamente importante. Mas a essa parte tem que acrescer a avaliação dos fatores psicossociais. Porquê é que o doente acha que tem dor? O que é que aquela dor significa para o utente? Como é que o utente se sente? Tem medo de fazer um movimento? Acha que se fizer um movimento vai ficar pior? Como é que é o suporte familiar do utente? Porque só fazendo a avaliação destes fatores, nós depois podemos usá-los na nossa intervenção. Se nós não soubermos isto, depois não há como direcionar a educação e a neurociência da dor para aquilo que é importante para o utente. Eu costumo dizer que não há nada que sirva para tudo. E a educação e a neurociência da dor não é diferente das outras técnicas que nós dispomos. Por norma, a educação e a neurociência da dor é sobretudo indicada para dois tipos de utentes. Os utentes que têm crenças desajustadas
os utentes que têm medo do movimento, os utentes que catastrofizam, ou então, embora normalmente estas coisas estejam associadas, os utentes que têm quadros de sensibilização central, ou seja, têm alterações do processamento central da dor. Como é que nós sabemos isto? Isto é um algoritmo, não cai como todos os algoritmos, não funciona em todos os casos, mas ajuda-nos a ter uma ideia. Se eu tenho um utente que tem uma experiência de dor, que nas suas palavras é completamente desproporcional àquilo que parece ser uma eventual lesão que possa existir na periferia, se este doente tem dor em vários sítios, então muito provavelmente ele tem um quadro de sensibilização central. Se a somar a isso, este doente tem uma pontuação superior a 40 no inventário de sensibilização central, então quase de certeza que este doente tem alterações ao nível do processamento da dor e beneficiará de educação em neurociência da dor. Só para, e porque falei nele, este é o questionário de sensibilização central. Neste eu trouxe-vos a versão em inglês, esperamos daqui em pouco tempo ter uma versão em português. E embora em inglês não possamos usar diretamente nos utentes, podemos olhar para lá e fazer as perguntas que lá estão quando estamos a avaliar os nossos utentes. Se os nossos utentes têm quadros de dor de cabeça, se os nossos utentes dormem mal, se os nossos utentes têm quadros de obstipação, se os nossos utentes têm dor em vários sítios, se os nossos utentes têm medo do movimento, então estes utentes muito provavelmente têm alterações do processamento da dor onde nós podemos e devemos intervir. Obviamente que, e por norma, como vocês já vão ver, os doentes aceitam bem a educação em neurociência da dor, mas às vezes é preciso fazer aquele processo de água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. Porque quando os doentes vêm com preconceitos enraizados, quando nós tentamos virar o bico ao prego e dizer o problema se calhar não é tanto nos tecidos e é mais no sistema nervoso central, nem todos aceitam isto à primeira. Eu estou a andar um bocadinho depressa porque não tenho muito tempo. Uma das perguntas que me fazem muitas vezes, mas os doentes entendem essas coisas esquisitas de sinapse, neurónios e vias, entendem. E este quadro, muito rapidamente, mostra-se, elenca 2 estudos, um feito por nós e outro feito por um fisioterapeuta australiano, mostram exatamente isso. Os doentes entendem. Num questionário, o questionário de neurofisiologia da dor, como vocês podem ver ali na tabela, um grupo de pessoas tinha uma pontuação de cerca de 8 em 19. Passado meia hora, tinha uma pontuação de 13 e passado 4 sessões tinha uma pontuação de quase 15, que se manteve 3 meses após a intervenção. Os doentes percebem. Eu vou passar isto à frente e vou só para aqui. Mas os doentes percebem se nós personalizarmos a intervenção, ou seja, se nós falarmos naquilo que é uma linguagem que os utentes percebem. E, portanto, se eu estou a falar para adolescentes do secundário, eu falo em potenciais de ação e em neurónios e eles percebem. Se eu estou a falar para idosos com a 4ª classe, eu vou ter que usar metáforas para dar nomes a estas coisas, porque potenciais de ação e neurónios eles provavelmente não saberão o que é. Portanto, temos que personalizar. Temos que usar informação redundante. Os utentes dão muito valor à informação escrita e, sobretudo, às imagens. Vocês podem ver na figurinha do vosso lado direito que estou ali rodeada de um grupo de idosos com uma parafernália de figurinhas e cada um dos nossos clientes tem um caderninho com a informação. E aquela informação é educação em neurociência da dor. Okay? E naquele caderninho há trabalho para fazer entre as sessões e há coisas para ler entre as sessões. Okay? Portanto, é preciso reforçar esta mensagem. É preciso usar exemplos do dia-a-dia das pessoas. Exemplos de coisas que têm significado para aquelas pessoas, o que quer dizer que o que funciona para A não funciona necessariamente para B. E depois é preciso ser consistente na mensagem. Se eu digo, quando estou a aplicar a educação em neurociência, que o problema está sobretudo no sistema nervoso, eu não posso dizer, quando eu aplico o exercício, que o problema está nos músculos, porque senão estou a ser incoerente e a deixar o doente baralhado.
mas eu posso e devo reforçar a importância do exercício, porque o exercício facilita a inibição endógena, põe o sistema de inibição endógena da dor a funcionar melhor. O exercício deixa as pessoas a sentirem-se melhores e mais capazes. E eu escrevi aqui alguns exemplos de algumas coisas que às vezes nós dizemos aos utentes. Devagar vamos entrando na dor, realizando pequenos exercícios que vão ajudar o sistema nervoso a ficar mais calmo e a produzir mais substâncias que aliviam a dor. Com o exercício ficamos mais relaxados, com pensamentos mais positivos e aos poucos vamos retirando o foco da dor. Isto são exemplos de como nós podemos explicar a importância do exercício, retirando o foco da estrutura e colocando o foco no sistema nervoso central. Mas então, como é que isto pode funcionar? Sumariando, a educação em neurociência da dor deixa os doentes a pensar na dor de uma outra forma. Deixa os doentes a perceber que dor e lesão não são sinónimos e que cada vez que sentem dor não quer dizer que estejam pior. Com isto diminui a catastrofização e diminui o medo do movimento e o utente passa a ser mais capaz de fazer um conjunto de atividades, incluindo o exercício que nós recomendamos. O que é que dizem os nossos doentes? Nós temos feito algumas intervenções e no final perguntamos aos doentes o que é que eles acham. E eles dizem-nos coisas muito curiosas. Este foi um artigo que nós já publicámos e, portanto, os dados estão tratados. E uma das categorias foi o conhecimento da neurofisiologia da dor enquanto complemento aos exercícios. Eram, neste caso, adolescentes com dor cervical. E alguém dizia, aqui nós passamos a perceber porque é que temos de fazer os exercícios. Lá está, uma das barreiras era a falta de informação, que aqui é dada. E interiorizar ainda mais que quando temos, se calhar, aquela dor, tentar lembrar-nos de tudo o que aprendemos e dizer, ok, não, isto é uma dor crónica, eu posso controlar, eu posso fazer os exercícios. Conhecimento da neurofisiologia da dor enquanto facilitador da mudança de sentimentos e atitudes. E eles diziam, as sessões ajudaram a não nos preocuparmos tanto com a dor, porque isso pode trazer-nos ansiedade e medo. Se agora voltasse, a dor já saberia lidar muito melhor com ela, ficaria menos preocupada. Antes das sessões nós estávamos sempre preocupados. Se calhar tenho uma lesão, se calhar é uma coisa grave, e agora sabemos que não vale a pena dar tanta importância e assim melhora o nosso bem-estar. Antes, pronto, eu retraía-me um pouco a fazer certos movimentos. Eu só tenho tendência a virar o pescoço para o lado esquerdo, para o lado direito eu nunca viro. Então ajudou-me a não ter medo de movimentar o pescoço. Isto é o que os adolescentes nos dizem. E vamos ver os idosos. Pessoas idosas da comunidade com dor crónica, isto é, são dados em bruto que ainda não foram tratados. Mas quando lhes perguntamos o que é que mudou com a intervenção, eles dizem, as diferenças é que nós quando tínhamos uma dor tínhamos sempre pensamentos negativos. Estava sempre a pensar naquilo e agora penso menos. E agora não, eu penso em coisas boas e a dor desaparece. Ainda esta noite para dormir eu estava há 2 horas, vira para um lado, vira para o outro, e eu assim, não, tenho que ir buscar as estratégias que aprendi e vou pensar em coisas lindas que eu gosto, passado um bocado, aí vou eu, fiquei a dormir. Só para vos contextualizar, estas pessoas não receberam só educação em neurociência da dor, receberam também estratégias de relaxamento e exercício. E, portanto, é isso que esta pessoa se refere. Tenta encarar a dor na brincadeira. Acho que realmente é daqui. Apontou para a cabeça. Parece que tenho menos dor. Mas é mentira, é da cabeça. Ou seja, os doentes conseguem perceber. Esta senhora, cujas frases estão aqui neste slide, era uma senhora, porque uma das coisas que nós pedimos aos nossos utentes é que eles escolham o objetivo que querem atingir no final do programa de intervenção. E esta senhora dizia que há muito tempo costumava ir ao Pingo Doce da bicicleta, mas que era algo que ela já não fazia há muito tempo. Então o objetivo dela foi chegar ao final do programa e conseguir ir de bicicleta até ao Pingo Doce. E a determinada altura ela diz, ainda é, ontem fui 2 vezes, uma ao Pingo Doce e outra à loja, de bicicleta. Nunca? Isto leva-nos para uma outra coisa, que é dar objetivos que são importantes aos doentes e trabalhar a partir daí para eles perceberem que nós temos um objetivo que é funcional e que é relevante para eles. O que é que nos mostra a evidência? A evidência suporta, sem grande margem para as dúvidas, que a educação em neurociência da dor, nunca isoladamente, sempre combinada com outras ferramentas e em particular com o exercício,
funciona. Este slide mostra-nos uma ressonância magnética funcional do sistema nervoso central de um doente com dor, antes e depois de 2 horas e meia de dor crónica. E vocês podem ver na imagem da esquerda que o sistema nervoso central era uma árvore de Natal, iluminada antes das sessões de educação em neurociência da dor, e que depois da sessão de educação a ativação é muito mais localizada àquilo que é a área da dor e àquilo que é o normal acontecer. Portanto, a educação, a reconceptualização da dor ajuda efetivamente a acalmar o sistema nervoso central e altera o processamento central da informação nociceptiva. Eu trouxe aqui só 2 revisões sistemáticas, mas são as mais recentes, uma delas é já de 2018 e ambas concluem que a educação em neurociência da dor, combinada com outras intervenções e em particular com o exercício, tem efeitos positivos na dor, na incapacidade, no conhecimento da fisiopatologia da dor crónica, no medo do movimento e na catastrofização. É o último slide. Só exatamente para concluir. A educação em neurociência da dor e exercício são, como se costuma dizer, uma dupla vencedora. Uma potencia os efeitos da outra, pelo menos é aqui que a evidência nos leva. Os doentes aceitam muito bem esta intervenção, que eles veem como sendo muito diferente daquilo que estão habituados, mas acreditem, respondem muito bem e nós saímos destas sessões com a sensação de que efetivamente fizemos a diferença. Os utentes compreendem os conceitos e a evidência científica suporta o seu uso. Obrigada.